Olá, boa tarde, tudo bom? Eu sou a Cecília e hoje estou aqui com vocês para conversar sobre as mudanças na vida e o processo, como lidar, com um momento de caos. Então, nós vamos só aguardar um instante até que as pessoas cheguem por aqui. Muito obrigada. Então, nós falamos aqui na Escola Satir, ou Satir School for Self-Transformation. Nós somos uma afiliada do Virginia Satir Global Networking dos Estados Unidos. Nós vamos aguardar um pouquinho. Muito bem. Que vocês estejam bem e tenham tido um ótimo feriado. Como lidar com o caos. Isto. Vamos ver se fica aqui. Pronto. Então, sejam todos bem-vindos para essa tarde de terça-feira, em que estamos aqui para conversar com vocês sobre as mudanças na vida e como lidar com os momentos de caos. Meu nome é Cecília Costa e eu sou a fundadora da Escola Satir. Assim como traz Virginia Satir, o processo de mudanças na vida, ele tem um ciclo. E esse ciclo, ele tem algumas etapas que eu vou trazer aqui para vocês. O processo de mudanças, ele inicia a partir do seu momento atual, da sua rotina, do seu status quo, da forma como você leva a sua vida, enfim, do seu jeito, né? E às vezes a gente até sabe ali algumas mudanças que são necessárias, mas às vezes a gente vai deixando isso um pouquinho para trás e fazendo o que a gente precisa fazer nas nossas atividades do dia a dia, não é assim? Em algum momento pode aparecer um novo elemento, ou seja, um elemento externo, algo inesperado. Assim como mundialmente nós temos o Covid, que ainda está por aí, circulando, né? Mas outros fatores da vida que também se apresentam, como uma mudança de trabalho, uma mudança de cidade ou de país, como a perca de um emprego, uma separação, questões de saúde, financeiras, enfim, são vários elementos que faz com que a gente às vezes se sinta numa situação de caos. Vocês já se sentiram dessa forma em algum momento? Como se estivessem passando por um tsunami, né? Então, assim a gente chama de caos, que é um novo elemento que mexe muito com os nossos sentimentos e com a nossa estrutura emocional. E é sobre isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje, para a gente aprofundar um pouquinho a reflexão sobre esses novos elementos e sobre o caos, como que ele se manifesta, né? Então, para cada pessoa, esse movimento do caos, ele se manifesta de uma forma diferente. E independente do contexto de mudança que se apresenta. E uma das coisas importantes que eu observo, que durante o caos é importante trazer, assim como traz os ensinamentos de Virginia Satir, só um parêntese aqui, né? Virginia Satir foi uma terapeuta, assistente social e professora, que entre os anos 60, 70 e 80 contribuiu de forma muito valiosa com toda a parte da compreensão do comportamento humano. Então ela trouxe um legado muito importante, de muita amorosidade, mas de uma forma direta, objetiva e muito simples, né? Essa abordagem humana para as nossas vidas. E é esse ensinamento que eu trago aqui na Escola Satir, que tem o nome dela, né? Ensinar a humanidade, ensinar sobre a humanidade, né? E quando a gente fala sobre lidar com o caos, é exatamente sobre isso, para a gente entrar em contato com a nossa humanidade
e trazer como se fosse uma grande lupa, né? Um olhar atento ao que realmente aquela situação está nos trazendo. Quais são os sentimentos envolvidos? Como que você está lidando com esses sentimentos? E é importante dar voz aos sentimentos. É importante que você consiga verdadeiramente, honestamente com você, assumir o que você realmente está sentindo em relação a todo aquele contexto. E não tem nenhum problema em você dizer que está com raiva, que está triste, que está sem energia, que está chateado ou decepcionado. E você precisa dizer isso, você precisa verbalizar, precisa pôr para fora tudo isso, para que você consiga abrir espaço internamente para as coisas novas começarem a vir. Aqui dentro, quando a gente fala das emoções latentes que sufocam, imagina como um balde cheio d'água. As emoções ficam assim, plenas, cheias, 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 tanto as positivas quanto as negativas, né? E se o balde está cheio, uma hora ele vai derramar. E assim também são as emoções. Então, a situação nova chegou, né? Esse novo elemento trouxe esse caos, que desestabilizou a parte emocional, então pode ter trazido um susto, uma decepção ou um frio na barriga, e agora como é que eu vou lidar com isso, né? Esse movimento de se sentir perdido, ou de não saber como lidar com uma situação, ou enfim, ou a decepção que pode ter acontecido em função desse novo elemento ter acontecido na sua vida, a nossa mente, ela é muito criativa também. E ela faz com que o caos, ao invés dele se dissipar logo, né, e a gente encontrar uma saída rápida, muitas vezes ele faz com que a gente fique ali, cozinhando, entre aspas, né, aquele sentimento, e faz com que ele fique maior, porque aí a nossa mente, ela já entra em ação. E como que ela faz isso? As nossas crenças, aquilo que a gente acredita, né? Alguns valores, a nossa não aceitação sobre a situação em si, a negação do que está acontecendo. Então, são muitos os sentimentos que podem aflorar e contribuir para que o caos fique ainda maior do que ele é. Isso aí é a nossa parte, a gente tem essa parte, dessa contribuição que a gente cria. Eu falo a gente porque eu sou como todo mundo e aprendo também com os processos da vida, né? E como lidar com esse vucu-vucu? Como lidar com essa sensação que a gente também constrói sem perceber, de forma inconsciente, né? A primeira coisa que eu sempre trago aqui nos nossos trabalhos é assim: é muito importante você começar a dizer sim para você mesmo. É muito importante você dizer sim, eu preciso fazer algo para sair dessa situação. Eu preciso fazer algo para me libertar do que está acontecendo. Esse eu considero o primeiro passo. Porque por mais que às vezes alguém que você gosta muito venha e fala, olha, faz isso, vamos naquele lugar que vai ser legal, ou faz esse estudo que vai ser bacana, vamos viajar que vai ser ótimo. Às vezes você ainda não está no momento para esse convite, não é assim? E esse sim, quando você faz e fala para si mesmo, é você quem está dizendo. Então é você que está sentindo pronto, agora é a hora de virar a chave, de virar essa mesa, né? E quando você se valida com esse sim, você iniciou o momento de fazer a mudança. Porque para ela é preciso aceitar a mudança. Não é só alguém vindo de fora, mais um novo elemento, né? Forçando para que você faça. Você precisa ter a coragem para conseguir fazê-la. Então esse é o primeiro passo, dizer um grande sim para você mesmo. O segundo passo que eu vejo aqui, né, é conseguir nomear quais são as dores que você sente quando esse caos estava ali latente e conseguir mesmo validar tudo isso. Eu sinto raiva, eu sinto medo, eu não gostei, enfim, todos os nomes que você queira dar para o que você está vivendo. É importante dar nomes, escrever, conversar com alguém, mas deixar sair mesmo de dentro do seu coração tudo isso que o balde cheio, né? Tudo isso que você está sentindo. Uma outra coisa importante é, conforme você vai aprendendo a verbalizar o que você está sentindo,
é reconhecer se tem alguma crença que é limitante e que está ali também segurando você. Como, por exemplo, uma necessidade de compreender tudo. Se eu não compreender isso, eu não vou mudar, por exemplo. Isso pode vir a ser uma crença inconsciente que faz com que você se mantenha ali, enquanto não compreender toda a situação que ocorreu, você não vai fazer algo. E isso vai ficar ali te prendendo, porque as situações elas estão em movimento o tempo inteiro. Então esse é um tipo de crença inconsciente, ou são frases internas que a gente verbaliza, ou para as pessoas, ou para a gente mesmo, e que a gente acredita muito nessa. Não, enquanto eu não compreender isso, eu não faço tal coisa, né? Ah, mas eu sou sempre assim, eu sempre fui desse jeito, eu não posso fazer nada. Então, até a gente brinca às vezes, a síndrome da Gabriela, né? Para quem conhece aquela música, eu nasci assim, eu sempre fui assim, Gabriela. Então, vem desse lugar, né? Então, são várias crenças que pode também fazer com que a gente fique ali no caos mais tempo. Então, tomar consciência dessas crenças, do que está te fazendo ficar ali mais tempo, é extremamente importante. Outras situações é perceber, né, qual é a parte sua que está sendo afetada pelo caos. Né? É a parte filho ou filha, namorado ou namorada, a parte profissional ou financeira, a parte espiritual ou de saúde, é o lado do estudante, é o lado do lazer, o lado social. Então, qual é a parte sua que está, qual é o eu interno que foi afetado por esse novo elemento ou pelo caos? Então, quando você começa a tomar consciência de qual é o papel que realmente está sofrendo, os efeitos do novo elemento ou do caos, você começa a ter uma nova percepção a seu próprio respeito. Então você vai conseguindo encontrar meios já de tomar consciência, que esse é um dos primeiros passos, tomar consciência sobre o seu verdadeiro momento, para que daqui a pouco você consiga ter mais subsídios para fazer as mudanças acontecerem. Então, uma vez que você identificou quais são os papéis que estão ali te prendendo, você vai poder identificar o que essa parte está sentindo, mais uma vez falando dos sentimentos, né? E mais uma vez falando das crenças. E você vai observar também, né, o quanto essa situação ou não está afetando as suas 5 liberdades. Já ouviram falar sobre isso? As 5 liberdades, elas fazem parte também dos ensinamentos de Virginia Satir, que fala sobre a nossa liberdade de ver, de ouvir, de falar, de sentir e de agir. E muitas vezes as crenças, o estado, né, de muita intensidade dentro do caos, faz com que a gente não consiga se ver ou ver o outro, ouvir a nós mesmos ou ouvir o outro. Às vezes a gente não consegue expressar aquilo que a gente sente, o que a gente vê, o que a gente escuta. Às vezes a gente não consegue agir, nos sentimos limitados. Então isso faz com que as nossas 5 liberdades fiquem limitadas. Então, à medida que você vai tomando consciência sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, sobre qual é a parte sua que não está se sentindo bem ou que foi completamente afetada pelo caos, né? Qual é, dentro de você, as liberdades que foram afetadas, como eu falei, são 5, né? A liberdade de ver, de ouvir, de falar, de sentir e de agir. E você vai percebendo que aquele pode ser um padrão de comportamento que você tem ao longo dos seus anos. Não é algo novo, mas às vezes é um jeito de ser, de funcionar, que se apresenta da forma como você está vivenciando. E se muitas vezes ela se tornou tão intensa assim, é porque a vida está te convidando a fazer essa mudança. Então são comportamentos ou um jeito de agir com você e com o outro que não ficou, que não é como uma roupa velha que não serve mais, envelheceu, não funciona mais. E aí sim é o momento de olhar mais fundo, ainda mais fundo, não é? E perceber qual é a intenção positiva dessa parte minha e ainda continuar agindo dessa forma. Quais são os ganhos por trás desse comportamento? Por mais absurdo que possa parecer,
os nossos comportamentos, o nosso jeito de ser, internamente existe uma intenção positiva por trás, não é? E se ela existe, é importante dar uma atenção, porque é essa intenção positiva por trás que está impulsionando você para agir da forma que você está agindo. E ela não está sendo mais positiva, porque está te levando para um caos ainda mais denso e ainda mais profundo. Está conseguindo me acompanhar até aqui, né? Qualquer coisa vocês perguntem, tá bom? Então, uma das maneiras de lidar com o caos é essa: entrar em contato, compreender, tomar consciência sobre o seu jeito de ser, de funcionar, dar espaço para que você realmente compreenda qual é a verdadeira necessidade da mudança. Não é somente uma mudança física de um lugar para outro, não é somente uma mudança, estou com essa pessoa e depois estarei com a outra, não é essa a questão. A questão é você, como é que você quer estar com você mesma em um outro momento em que talvez um novo caos aconteça e que você possa estar mais equilibrado ou equilibrada internamente, né? Então, quanto mais você conhece das suas emoções, quanto mais você conhece os gatilhos que desencarretam as suas emoções, mais você vai compreender de si mesmo e mais você vai ter a oportunidade de estabelecer uma comunicação mais congruente com os seus valores pessoais e uma comunicação mais íntegra, primeiramente com você e depois com as pessoas à sua volta. Está sendo possível acompanhar até aqui? Muito bem, muito legal. E aí, o que acontece depois disso? A gente vai investigando, né? E tem uma pergunta que eu trago sempre falando sobre o caos, né? Que muitas vezes, por gostar demais das pessoas, por querer proteger as pessoas, muitas vezes a gente acaba carregando um peso que não é nosso. Então a pergunta é: o que é que você está carregando na sua mochila? Como se você tivesse uma mochila invisível nas suas costas. E o que você está carregando? É seu? Te pediram para você levar por eles? Ou você foi lá e pegou, me deixa que eu carrego porque eu dou conta? Esse é um ponto muito importante para a gente conversar também, porque está dentro do caos. A coisa já não estava legal, você já está vivenciando uma série de turbilhões e ainda por cima a mochila pode estar cheia de coisas que talvez não sejam suas. Talvez esse caos, nessa profundidade, ele não seja seu 100%. Talvez você esteja vivenciando a dor de outras pessoas. Então é importante também refletir sobre isso. O que é seu e o que é do outro. O que é do outro, a gente devolve para o outro. Porque é essa outra pessoa que precisa aprender a olhar para as suas dores, para o seu aprendizado, para o seu crescimento. Se tem crenças limitantes, se tem as 5 liberdades tolhidas ou algumas das liberdades. Então é a outra pessoa que precisa aprender a olhar, tomar consciência. E o que a gente pode fazer pelo outro é dar apoio. E ela perceber ou ele perceber que não está sozinho e que a gente vai poder fazer essa guiança juntos. Isso sim é dar apoio, tá? Então deu para ter uma noção do quão profundo é quando a gente fala do caos, né? E aqui eu tô falando de uma forma, um bate-papo, uma forma nessa explicação mais simples, mas quando a gente trabalha nos atendimentos, nos workshops, a gente vai mais profundo e mais profundo para compreender. Essa compreensão é no sentido de buscar a clareza, a compreensão e liberar. Não é de vivenciar e vivenciar isso, oh meu Deus, ó céus, ó azar, não. A gente toma consciência para entender o padrão de funcionamento e aí a gente encontra os recursos para a liberação. E quais são os recursos para a liberação que a gente fala? São as suas qualidades internas, o que a gente chama da sua essência primordial. Os seus recursos, né, como autoconfiança, autoestima, coragem e assim por diante. Autorrespeito, todos os seus valores de vida. Então, a gente toma consciência de quais são os seus valores da vida. O que é realmente importante para você, né? Você gosta da natureza, você gosta de relações com qualidade, você gosta do que você gosta, o que são os seus valores. Então aí a gente começa a trazer tudo isso para você também.
Então, o processo de mudanças, olha que eu parei no novo elemento e no caos, eu não terminei o processo de mudanças todos para vocês ainda, tá? Mas ele também fala, né, o trabalho do processo de mudança sobre novas informações. E aí vem a pergunta, quais são as novas informações que você está aprendendo sobre você mesmo nesse momento? O que você aprendeu sobre o seu jeito de ser, o seu comportamento? O que você aprendeu sobre o momento de caos que você vive, né? Então, como eu falei aqui agora, para quem está chegando agora, depois vale a pena revisar o vídeo novamente, porque eu falei bastante sobre o caos e tudo que envolve, né? E são informações muito relevantes para tomar consciência da importância de olhar mais profundamente quando um novo elemento ou uma situação externa ela acontece. E como eu estava dizendo, o próximo passo dentro do processo de mudanças é falar sobre as novas informações. Então a gente começa a tomar consciência sobre os padrões de comportamento. E esse novas informações, ele se conecta muito rapidamente com o próximo passo, que são pontos de escolha. Então, quais são as escolhas que eu passo a fazer comigo a partir de agora? Quais são as escolhas dentro do meu comportamento que eu aceito fazer a mudança a partir de agora? Será que quando um novo elemento acontecer, eu preciso agir comigo da forma como eu estava agindo? Então a escolha, ela começa daí. Não é escolher se eu vou para A ou B, mas a escolha começa a partir da revisão da nossa postura na vida com a gente, que vai afetar o outro também. Então é importantíssimo a gente ter esse olhar sobre como os nossos comportamentos influenciam a qualidade das nossas relações com a gente e com o outro também. E uma vez que você começa a fazer escolhas do que você vai realmente se esforçar para mudar no seu comportamento, no seu jeito de ser, na sua comunicação com você e com o outro, aí você vai começar a ficar mais pronto para fazer outras escolhas, que aí sim você vai estar mais pronto para escolher se vai para A ou B ou C, que direção, que caminho você vai tomar, que você vai escolher, porque você já vai estar mais consciente dos seus valores e daquilo que você realmente acredita, depois da experiência de ter vivenciado o caos da maneira como você vivenciou, e só você sabe o quanto ele foi profundo e o quanto ele foi intenso para você. Uma vez que você tem novas informações e você está mais pronto para fazer novas escolhas, as escolhas eu costumo dizer também que elas se encaixam e vêm junto com dois outros fatores, que é você começar a ouvir mais a sua intuição. A intuição é uma parte nossa que tudo sabe, é uma parte nossa que está aqui 24 horas para ajudar, para te apoiar, para te trazer guiança, né? E uma vez que você consegue ouvir essa voz e esse direcional que tem internamente, as suas escolhas são muito congruentes, as suas escolhas são muito verdadeiras e muito autênticas, é muito você. Você passa a fazer escolhas baseado verdadeiramente no que para você é congruente na vida. E junto com a intuição vem um tema sobre a criatividade, em que a intuição ela traz, né, esse insight, esse flash de criação. Então você passa a realmente começar a ser mais criativo nas suas escolhas, a ser mais criativo no olhar para as possibilidades que se apresentam ou começam a apresentar. E tudo isso só vai conseguir acontecer quando, né, como eu comentei agora há pouco, quando você conseguiu olhar profundamente o que você passou, quando você conseguiu validar com você mesmo todo o movimento que você estava sentindo e que você conseguiu de uma forma muito honesta, muito franca consigo mesmo, validar a si mesmo e começar a deixar ir aquilo que não serve mais para você. Aquilo que não serve mais não é só a situação em si, mas são os comportamentos que não ajudam com o seu momento de maturidade, com a sua sabedoria e com os objetivos de vida que você tem hoje. E só assim que essa volta no ciclo de mudanças ela acontece, né? E depois, quando a gente está falando aqui novas escolhas
e vem alternativas, expectativas, ou seja, você já pronto para a vida, você já pronto para fazer, testar, né, o que pode vir a ser a partir de agora, é um olhar mais aberto e mais fora da caixa, assim que a gente fala, né? Vamos pensar fora da caixa, então é você ousar, se dar permissão de agir, né? E sempre, né, buscando ser congruente, ouvindo a sua intuição em primeiro lugar, né? E uma vez que você está vivenciando esse novo, experienciando esse novo jeito de ser consigo mesmo, em primeiro lugar, você vai começando a desenhar um novo status quo, uma nova realidade, uma nova rotina, em que você vai a cada dia conhecendo mais o que os seus aprendizados, conhecendo mais o que a vida lhe apresenta nesse momento. E se depois de tudo isso você olhar para trás e perceber o quão pode ter sido com certeza difícil de lidar com o caos, mas o quão forte você se tornou, o quão mais confiante você se tornou, o quanto você está mais conectado com a sua autoestima, né? A autoestima não é somente você estar bem aparentemente, ou você estar com uma roupa XYZ, não é isso. A autoestima é você estar bem consigo mesmo, se validando bem, gostando de ser quem você é, né? Se apreciando, se valorizando, se respeitando. É isso a autoestima. Quando você se valida, independente de qualquer contexto que você passou na sua vida, é você a única pessoa capaz de fazer essa validação com tamanha profundidade. As outras pessoas de fora podem fazer com certeza e fazem, mas é a sua própria que faz a diferença para a mudança acontecer. Então, sejam bem-vindos quem está aqui agora com a gente. E se você tiver alguma dúvida dentro do que eu estou falando, você que chegou agora, enfim, fica à vontade em trazer aqui a sua pergunta. Vai ser muito legal essa troca, porque essa live é justamente nesse sentido de fazer esse convite para essas reflexões, né? Como é que a gente lida com os momentos de caos, como é que a gente traz, dar voz aos sentimentos. Então, foi tudo isso que eu passei, né, aqui nessa live até agora. Eu espero que vocês estejam conseguindo fazer as suas breves reflexões por aí. É claro que o tema é profundo, exige da gente mais tempo muitas vezes, mas já ajuda a trazer uma pincelada aqui e ali para uma reflexão pessoal, né? E como é que eu trabalho com tudo isso, né? Como que isso flui no dia a dia, ajudando as pessoas a trabalhar o seu momento de mudanças. Então, ele pode acontecer de várias maneiras, e esse segue o meu convite para vocês. Pode ser de forma individual, que a gente pode conversar e eu vou compreendendo o seu momento, e a gente trabalha num atendimento individual. Eu integro esse trabalho com o trabalho do jogo da transformação, que é um trabalho muito riquíssimo de autoconhecimento e muito profundo, e que de uma forma, apesar do lúdico, ele traz de forma muito objetiva o seu momento atual, os momentos que você vive as suas dores, né? As suas qualidades internas, a sua essência, lembra que eu falei, né? Traz os insights, trabalha a intuição de uma forma muito abrangente e fica um processo muito claro e muito profundo para que o seu movimento de mudança possa acontecer de forma mais ágil e mais rápida. Após o trabalho com o jogo, eu sigo com outros 5 atendimentos que são quinzenais. Então, após o jogo, isso se for individual, né? A gente faz um trabalho depois de mais ou menos 20 dias, que precisa um tempo a partir do trabalho acontecer. A gente se reúne depois de 20 dias do trabalho com o jogo e a partir daí a cada 15 dias. Então, o trabalho leva em torno de 3 meses e olha que tem sido lindo ver as mudanças acontecendo com as pessoas, porque é justamente como eu falei há pouco. A mudança ela acontece a partir do momento que a gente toma consciência do que também no nosso comportamento contribui para que as situações fiquem como elas são. Ou elas fiquem boas porque a gente está fluindo bem positivamente, ou quando as situações, as relações não estão indo, a nossa parte ela também contribui, não é só o outro, a gente também contribui de várias formas. Pode ser pelo jeito de se comunicar, de se expressar, pelo silêncio,
por inúmeras situações, e a gente também contribui para que a situação fique como ela está. Outras maneiras que você, né, tendo interesse em trabalhar o seu movimento de mudança, ela pode acontecer através do workshop que a gente faz, que eu faço, né? Ele acontece de várias formas. Então, recentemente eu fiz esse workshop incluindo um retiro espiritual, que foi lindíssimo, e o próximo ele vai acontecer em São Paulo, no feriado do Tiradentes, de 21 a 23 de abril, presencialmente, em que eu vou trabalhar todos os ciclos todas as fases do ciclo de mudança, e vai estar integrado com o trabalho do jogo da transformação. Esse é um trabalho para um pequeno grupo mesmo, com no máximo 8 pessoas, né? Talvez 10, no máximo, super máximo, já é um grupo gigante para esse trabalho, porque ele é profundo e leva tempo, e eu dou atenção para cada pessoa. Então a intenção não é ter um super grupo nesse momento, mas é conseguir realmente contribuir com o movimento de mudança de cada participante. Então ele vai acontecer no Espaço Quiron, fica ali próximo da estação Santa Cruz do metrô, um lugar bem legal. E a gente vai ter também a partir de maio, a partir do dia 6 de maio, se eu não me engano, ou 8, são 4 sábados consecutivos em que vamos trabalhar online, em grupo, o processo de mudanças também. São trabalhos reflexivos, com atividades, com exercícios, e vai ser online. Então, você tem várias maneiras em que você pode estar se trabalhando, estar entrando em contato e estar se permitindo fazer mudanças a partir do momento que você diz sim para você mesmo. Esse é o ponto mais importante, como eu falei desde o início da nossa live aqui de hoje. E me diz se você tem alguma dúvida ou alguma curiosidade, algo que vocês queiram saber mais. E para conhecer mais sobre o trabalho que é realizado, eu convido vocês a entrar no nosso site, é www.satirschool, escola em inglês, né, .com.br, e ali você vai conhecer mais sobre mim, sobre a Escola Satir, sobre a nossa programação, e com toda certeza a sua presença vai fazer bastante diferença para nós, porque o nosso trabalho, o nosso propósito é realmente esse, de contribuir de maneira positiva, significativa, com o momento de mudança e de transformação na vida das pessoas. E além desses trabalhos que eu falei agora sobre o programa, né, Mudanças da Vida, tem outros trabalhos de formação na área do desenvolvimento humano, então, que envolve os ensinamentos de Virginia Satir, da qual eu sou a trainer responsável pelo trabalho, e tem sido muito, muito, muito lindo realizar tudo isso. Então, olá! Tudo bem? Sejam bem-vindos ou bem-vindas. Eu estava conversando aqui sobre o processo de mudanças. A gente já falou bastante sobre o caos e como ele se apresenta. Vocês que estão chegando agora, né? A gente começou às 2h30. Já estamos quase no finalzinho, mas dá tempo ainda de um bate-papo, de uma conversa. E me diz, vocês que estão chegando agora, o que vocês gostariam de compreender, de saber mais, que eu falo tudo de novo se for preciso. E meu nome é Cecília. E primeiramente eu quero agradecer a vocês a oportunidade da gente estar conversando. Eu sei que esse horário pode ser desafiador para muitas pessoas, né? Então, muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente. Eu trouxe aqui de uma forma muito legal e bastante detalhada, falando sobre como lidar com o movimento do caos, né? Eu vou falar mais brevemente agora, mas vocês vão poder revisar esse vídeo que está sendo gravado e trazer também as suas reflexões a respeito, né? Então, o que eu trouxe é que para lidar com o momento do caos, a coisa mais importante é você dizer um sim para si mesmo. É você se validar como eu preciso fazer algo para mudar a situação que eu vivo. Eu preciso fazer algo para sair desse contexto. E uma vez que você faz isso, a gente começa a iniciar uma série de ciclos de reflexões para que você também compreenda
que o caos, o tamanho dele, ele ficou grande porque teve sim a entrada de uma situação, né, nova, inesperada, mas que também o nosso comportamento, o jeito de ser, de pensar, crenças, faz com que ele fique ainda maior. Então, nós falamos sobre isso agora há pouco, em detalhes, né? E é muito importante tomar consciência do padrão de comportamento que a gente tem diante de situações que são desafiadoras, porque são esses padrões de comportamento que limitam, que faz com que a situação, ao invés dela se resolver com praticidade e amorosidade, ela fique intensa e cheia aí dos sentimentos densos, né? E para você conhecer mais sobre como tudo isso funciona, eu convido você a entrar em contato comigo, a gente conversar, eu conhecer o seu momento, poder trazer sugestões de como trabalhar tudo isso. Existem várias maneiras, como eu trouxe aqui, que a gente aborda o movimento de mudanças, e vocês são mais do que bem-vindos. A gente pode fazer um trabalho online, um trabalho individual, um trabalho em grupo online, tem de toda forma, né? E eu reforcei que dia 21, no feriado de abril de Tiradentes, a gente vai estar com um grupo online, um grupo presencial, ali próximo ao metrô Santa Cruz, e as inscrições estão abertas. Então, que você possa estar aí, dizendo um grande sim para você mesmo, se dando a oportunidade de conhecer mais sobre o seu padrão de comportamento e aprendendo movimentos para poder liberar tudo isso e aí sim dar voz e dar sequência a novas informações, a pontos de escolha e se ver na possibilidade de olhar novas expectativas, novas oportunidades e vivenciando um novo status quo, uma nova realidade dentro da sua vida. Então, sinta-se muito à vontade em falar comigo, entrar em contato. Eu vou adorar te conhecer e saber do seu momento. E com certeza o crescimento e o apoio é mútuo, porque com cada pessoa eu aprendo bastante, né? Então é uma grande troca na realidade. E para vocês conhecerem mais, eu trouxe também aqui o nosso site, é o Satir School, escola em inglês, satirschool.com.br, e vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre mim e um pouco mais sobre a Escola Satir, um pouco mais sobre as nossas programações, e sintam-se muito, muito bem-vindos, que o nosso objetivo, o nosso trabalho é realmente apoiar as pessoas a ficarem bem com elas mesmas, a trazer essa plenitude, né, e dentro da nossa própria humanidade. Alguma dúvida, alguma pergunta que vocês gostariam de trazer nesse momento? Ou uma curiosidade? Bom, então, como não há uma dúvida, uma curiosidade, eu concluo a nossa live por aqui, né? As nossas lives elas serão mais breves nesse sentido, de trazer essa explicação, de trazer essa reflexão em conjunto e também aproveitando a oportunidade de fazer esse convite para vocês. Então, eu agradeço a sua atenção nessa tarde de terça-feira e para aqueles que estarão assistindo a live depois, eu também agradeço a sua disponibilidade e sejam bem-vindos sempre para conhecer o nosso trabalho, tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus e espero encontrá-los em breve. Muito obrigada.